A Taurus divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022. Será que vale a pena investir na Taurus para quem gosta de dividendos? Vamos falar um pouco também sobre esse ponto. A receita da empresa no ano acaba caindo 7,3%, no trimestre 27,1%. No mercado interno teve um aumento de 20,1% e no trimestre teve ainda um aumento de 3,8%. Ainda vai resistindo no mercado interno, mas a gente sabe que a perspectiva daqui para frente é muito pior, né, com a troca da presidência no Brasil. Enquanto o mercado externo já vinha aqui de um declínio, a gente viu outras concorrentes também perdendo muito mais do que ela, então ela foi bem, na verdade, o cenário lá também está difícil, e no trimestre caindo 38,5%. O custo aqui acabou caindo 3% no ano e 14,2% aqui no trimestre, tá? A gente tem aqui as despesas da empresa aumentando 16%, mas no trimestre ainda conseguiu reduzir 18,6%. Ela não tem um endividamento pressionando ela, então ela está tranquila aqui na questão das dívidas, tá? Então não tem resultado financeiro pressionando a empresa, como nós podemos ver, 2022 bonito e o quarto trimestre mais bonito ainda, né? Inclusive aumentando aqui, ficando positivo. Então ela não tem essa preocupação do endividamento, é importante a gente olhar isso no momento de Selics altas e tudo mais. E o lucro líquido da operações continuadas, então, cai 18% no ano e no trimestre cai 41,4%. O lucro líquido, de modo geral, caindo 41,5% e 18,1% no ano a ano. O EBITDA caindo 20% aqui no ano e 46,1% no ano. Então a gente vê que realmente foi quedas, né? Agora vamos entender um pouquinho. E quando observamos então a produção da Taurus, a gente vê uma redução na produção por conta que ela não está vendendo tanto. Ela tem até uma capacidade bem grande aqui de produzir no Brasil, nos Estados Unidos, e ela tem aqui o volume então caindo muito. Na sequência, os Estados Unidos vem caindo trimestre após trimestre. Ela foi muito bem, na verdade, nos Estados Unidos, que ela está caindo menos que as concorrentes. Ou seja, e meio que todo mundo está caindo, ela está ganhando aqui market share, tá? Enquanto no Brasil ela vai cair mais provavelmente com essa mudança de presidente, e ela focou muito em também, inclusive, vender o máximo possível no fim do ano, aqui em 2022, segundo, terceiro e quarto trimestre, sabendo dessa troca de presidente, mas não surtiu efeito no quarto trimestre, que era onde talvez fosse dar alguma coisa por conta da Black Friday e tudo mais. Não deu por quê? Os revendedores, eles não atualizaram o estoque, eles sabiam que iria trocar a presidência, né? Então, por mais que eles tenham vendido mais ou não, eles não quiseram reabastecer os estoques e a Taurus, ela acabou, então, não conseguindo vender muito mais para fechar o ano aí, né? Entrar em 2023, já em provavelmente maior declínio aqui no Brasil. Então, a tendência Brasil é cair muito, tendência Estados Unidos, vamos ver como é que fica, né? Tá um momento difícil, mas talvez chegue a uma estabilidade, vamos dar uma olhada. Enquanto o exterior, outros países aqui, tem a Índia que pode ser muito potencial aqui, né? Ela já vou comentar sobre. E ela, inclusive, aumentou aqui recentemente, tem um belo de um salto. Tivemos a Tailândia aí ajudando. Então, ela tem aqui exposição bastante aqui em outros países, mas são exposições pequenas, né? Um ponto muito importante que ajudou a empresa aqui foi o preço médio, né? Ela consegue, então, ela vem nesse processo de evoluir a qualidade das suas armas e vai ganhando confiança no mercado, ela consegue ir cobrando preços maiores, enquanto ela vai tendo custos também cada vez melhores. E ela está usando muita tecnologia também para isso. A gente vê esse aumento aqui no preço médio, pela qualidade e também pelo mix aí de produtos. Ela está, então, conseguindo algo que pode ser um diferencial em meios de volume aí que vem reduzindo as vendas, né? Então a gente vê aqui o EBITDA caindo, porém as margens, ó, com os custos levemente melhorando aqui, a gente tem uma margem que não caiu tanto, né? Começa a dar um sinal que talvez vá se estabilizar, talvez ainda não, porque ainda tem o Brasil caindo um pouco mais, mas o mercado já deu uma boa precificada também, né? Então a gente vê aqui essas margens sendo comprimidas, isso aqui é uma coisa que o mercado mais detesta, margens comprimidas, porque o EBITDA está caindo bastante aqui, né? Então, a gente vê aqui que ela não tem dívida, que foi um perigo para ela no passado, isso aqui super tranquilo agora, olha só. Então ela fez o turnaround, tá perfeito, sem dívida, então já deixa muito mais tranquilo todo mundo isso aqui, né? E ela segue fazendo investimentos, tanto em tecnologia quanto em novas frentes para ela estar atuando. E vale destacar que o Brasil, assim que o Lula assumiu, ele já revogou vários decretos de arma, então aqui não vai ter moleza no Brasil
para a Taurus, né? Enquanto nos Estados Unidos algumas dificuldades também vinham surgindo, como por exemplo no ano passado, a Câmara aprovando lei aqui que restringe acesso às armas de fogo, mas também é algo que o Biden aí acaba defendendo, mas é um pouco diferente aqui, não é tão severo como no Brasil a questão das armas, tá? E aí a gente tem um ponto, né, para pensar aí no futuro, que é a Índia, a capacidade de 1.500 armas por dia na Índia, a Taurus vai ter, e o CEO disse que essa oportunidade que ele está vendo na Índia é ainda maior para ele do que aquela que ele viu nos Estados Unidos lá no passado. Então, olha só o potencial, né? Mas só para a gente ter um nível de comparação quanto ela poderia estar produzindo, aqui está a produção nos Estados Unidos em 31, no Brasil 324, na Índia 135. É muito importante, então, ela investir em produção na Índia, porque a Índia tem lá os regulamentos que tem que estar produzindo lá e coisa e tal, para poder participar de algumas licitações. Então, é muito importante ela ter a fábrica instalada lá na Índia. De muita alta, ela vem de uma queda aqui bastante acentuada, agora no momento de 46,77, ainda está barata, tentando se estabilizar. Vamos ver como é que vai ser a recepção desse resultado, que houve queda, né? Às vezes o mercado mesmo precificando, quando ele vê a queda acontecendo, às vezes ele cai mais. Vai depender muito aí do humor do mercado, que na verdade não anda muito bom, né? Então a gente vê em termos de dividendos, o preço teto da empresa pelo dividendo histórico vai ser negativo, mas não faz sentido a gente fazer isso. Nesse caso da Taurus, que ela está se consolidando como pagador de dividendos agora, tá? Então é uma mudança de agora. Ele, inclusive, o CEO já falou que vai estar organizando aqui para 2023 começar a fazer a organização de dividendos para tentar, de repente, começar a pagar mais frequentemente, quem sabe trimestralmente, tá? Então faz parte do case da empresa realmente virar pagadora de dividendos boa. O Barsi também enxergou isso, tá? Então, eu aqui calculei no ano passado os dividendos para 2023 para a Taurus. Vamos dar uma olhada, né? Então, no ano passado, eu calculei aquilo, joguei para os membros, né, o preço teto aqui e os dividendos da Taurus para 2023. Eu vou manter esses números por enquanto. Depois a gente vai analisar um pouco mais com calma, tem bastante coisa acontecendo, né? Mas coloquei aqui então 1,42 de dividendo, dando o preço teto de 23,67, uma margem de 64%, um yield, dada a cotação atual, de 9,85. Inclusive, é leve entrar essa aqui no preço justo da Taurus com uma margem de 17,9 de alta. Então, esses números aqui, pode ser que eu reveja, mas a gente tem que pensar o seguinte: mesmo que eu reveja um pouco para baixo esses números aqui, provavelmente ainda vai ser um bom dividendo quando a gente pensa que é uma empresa que lá na frente tem um potencial muito grande na Índia, segundo o próprio CEO está enxergando, tá? Mas não é algo que vai da noite para o dia, tem que ter paciência. Então deixa aí nos comentários se você tem a Taurus, se você está de olho na Taurus. Eu acho uma empresa interessante, embora eu não tenha ela em carteira, tá? Deixa o like também, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!